Olá, boa noite. Oi, Boa noite. Boa boa noite, noite. meninas. Boa A gente já noite. tá, a gente já tá ao vivo. Vamos só esperar as pessoas entrarem. Vamos ver. Ainda não tem ninguém. Se alguém estiver ouvindo, fala um oi. Vamos ver. Tenham boa noite já. A gente pode ir se apresentando. Quem sabe? O pessoal vai entrando e vai dando tempo. Meu nome é Lúcia, eu sou enfermeira do Essência em Cuidar. E hoje a gente está por um motivo muito especial, muito importante. Vou passar a palavra para a Tice e a doutora depois Isabelle continua. Vamos lá? Olá, boa noite. Meu nome é Tiziane, sou junto com a Lúcia, enfermeira do Essência em Cuidar. Vocês já devem estar se acostumando a ver nossos rostinhos nas lives por aí. E hoje a gente volta com um tema de retomada das aulas, retomada segura, em meio a esse caos que é a pandemia. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema e a doutora vai nos apresentar um programa, né? Ciência pela Escola. Passo a palavra para ela, então. Boa noite. Mais uma vez agradeço a Lúcia Tice pelo convite, por estar aqui compartilhando e conversando, falando um debate, né? Fazendo um debate tão importante nesse momento, né? A gente está aqui para falar um pouco sobre a parte da ciência, a parte médica, em relação a quais são os cuidados, né? Que eu acho que a gente tem que debater o assunto, né? A gente não pode ficar só recebendo informações e sem debater. É importante voltar porque é seguro, né? Então, É isso que a gente vem, né, doutora? Eu sim. queria começar falando um pouquinho sobre o que a gente tem visto na semana passada, que veio muito a questão de uma campanha, né? No movimento, na verdade, né? Que aí eles vêm falando que lugar de criança é na escola, e aí tem o que a Tici comentou, né? Ciência é pela escola. E aí a gente tem essa questão de mostrar que é um movimento apartidário, né? Sem política, sem partido, que o único objetivo dele é fazer uma escuta, né? Das pessoas, dos líderes, e tentar buscar e cobrar dessa gestão pública essa retomada, principalmente a questão da escola pública, né? Para que eles retomem com condições adequadas, com estrutura, né? Porque a gente vê muito essa questão. E aí, doutora, que vem a questão da gente poder explicar para esses pais que estão aqui nos ouvindo, a gente tem condição de voltar? A gente pode? O que a gente pode falar para esses educadores, para os, né, professores, para os pais, para as famílias no geral? Então, na verdade, esse movimento, né, Lugar de Criança na Escola, foi um movimento criado por dois pediatras bem conhecidos, no caso o Dr. Rubens e o Dr. Daniel Becker, né, tem uma página que chama Pediatria Integral, né, eles fizeram esse movimento apartidário justamente pensando, poxa, as nossas crianças estão há 9 meses em casa, assim, praticamente elas sozinhas, né, estão em quarentena, né? Tudo voltou, teve um plano de retomada para tudo e não teve um plano de retomada para a escola em muitas cidades. Apresentaram-se alguns planos de retomada, o Estado de São Paulo apresentou um plano, incluiu a escola, mas algumas, como foi direcionado assim, que cada município tinha uma autonomia, muitos municípios, no caso São Paulo, por exemplo, aqui em Mogi, não foi autorizada essa retomada, né? Assim, então, e por isso o movimento a gente quer tentar, baseado em evidência científica, né, demonstrar o quanto assim, pode ser seguro essa retomada, né? Quando o vírus surgiu em março, realmente
assim, ninguém sabia nada, ninguém conhecia esse vírus, quais os efeitos dele em relação aos adultos, às crianças, porque o que a gente pensa né, num surto, numa virose nova, assim, crianças imunodeprimidos serão os mais afetados, né, como é na gripe, por exemplo, como são em outras viroses, né, e ao longo desses meses, a gente foi percebendo que as crianças não se infectam tanto, né? Assim, elas se infectam menos, de 2 a 5 vezes menos do que os adultos, né? Sendo que uma taxa de mortalidade foi menos de 1%, 0,6%. E a mortalidade ainda relacionada com algumas, em crianças com comorbidades, né? Assim. Então, as crianças, então, que se infectaram, a maioria se infectaram pelos pais, né? Então, muitos pais que voltaram a trabalhar, retomaram, trouxeram o vírus, né? Assim. E as crianças, a maioria, assim, positivas, estavam assintomáticas, né? Então, o fato delas estarem assintomáticas também fazem com que transmitem menos, né? Não são secretivas, né? Então, tem isso também. Né? Então, a gente fala que elas não são super spreaders, né? Disseminadores, né? Como no termo inglês, né? Teve um estudo, acho que no comecinho da pandemia, né? Falando sobre isso, né? Sobre a questão que elas podiam ser disseminadoras. E aí impactou muito, né? E aí, então, agora isso mudou. Então, é isso? Para todo mundo compreender um pouco? O estudo, na verdade, assim, né? O estudo tem um nome porque foi feito pelo pessoal lá de Harvard, né? Assim, um professor muito conhecido. Ele tem um trabalho excelente, assim, doença celíaca. Ele é bem conhecido nesse ramo. Mas ele teve um problema. Eu considero um erro epidemiológico aí, né? Assim, ele coloca crianças na faixa etária assim até 22 anos, né? Então por isso que a gente fala assim, poxa, 22 anos, e a grande maioria das crianças lá que ele considerou crianças positivas eram de 11 a 22, né? Então, assim, mostrando mais uma vez que a faixa etária menor não é tão acometida, né? Assim, e qual que é o papel, assim, da campanha, né? O que eu quero deixar bem claro, assim, a gente quer orientar uma volta às aulas, assim, com segurança, não é voltar às aulas a qualquer custo, né? Assim, é a ciência demonstrando que a gente pode ter segurança, né? E uma das coisas que a gente fala, usar mais os espaços abertos da escola é uma sugestão, e também cobrar dos gestores, dos governantes, medidas, né? Assim, as escolas precisam de investimento para voltar. Então, obviamente, é muito mais barato fechar a escola. Não tem investimento. Então, assim, é mais barato. Então, assim, para voltar à escola, precisa investir. Precisa equipar salas, precisa ter álcool, precisa equipar funcionário, dispor de EPIs para funcionários, né? Assim, máscaras, treinar a equipe para esse retorno. Então, tudo isso são custos, né? Então, é mais fácil manter a escola fechada. Então, a nossa campanha é justamente assim, não, vamos lá cobrar, fazer a população cobrar dos gestores e governantes melhorias para que possam abrir. A gente sabe que as escolas particulares têm total condições de investimento de infraestrutura. A escola pública, a gente precisa cobrar dos governantes, né? Uma atuação. Por quê? Porque as crianças, na verdade, elas estão sofrendo muito mais com o impacto desse afastamento. Assim, a gente tem que avaliar o impacto psicológico, o impacto mental, né? Assim, esse impacto psicológico e mental pode repercutir a longo prazo, né? Assim, na criança, né? E o impacto foi muito grande para as crianças que são de escolas públicas, né? A gente tem, né? Sim, a gente bem maior. Tem um impacto porque muitas das crianças, a gente teve um abandono escolar gigantesco, né, dessas crianças. Então, assim, tem a questão do abandono, a criança não teve incentivo. Muitas crianças que estudavam na escola, assim,
tinha na escola sua única refeição, assim, boa, né? Então, assim, elas perderam essa questão também do aspecto nutricional, né? Assim. O protetor que a escola tinha, né? Muitas crianças iam para a escola e o que eles tinham de proteção eram os professores, né? A gente sabe disso, que a realidade é essa, né? Sim, o aumento da violência doméstica, né? Assim, criança em casa, pais estressados, assim, sabe? A gente sabe que teve um aumento, assim, absurdo, né, de violência doméstica aí em relação às crianças, né? E muitas vezes essas crianças têm o próprio professor da escola, né? Para estar colhendo e até mesmo fazendo uma denúncia aí, né? Então, então, assim, o impacto, e a própria Unicef mesmo, se vocês entrarem na página da Unicef, eles estão abordando esse assunto, eles estão discutindo que os países têm que se adequar, têm que colocar a escola como atividade essencial, né? Eles têm que, então, ele falou, olha, tem que abordar maneiras de que, como a criança pode estar voltando às aulas, né, assim, e com medidas de segurança, vamos usar máscara, ter uso, distanciamento, usar mais áreas externas, a gente consegue. Algumas escolas, inclusive escolas no Brasil mesmo, não estou falando só de escolas europeias. Eu ia perguntar isso agora. Que voltaram, não tiveram relatos de aumento de casos, né? Então, isso é muito importante. Nem professores e nem alunos, né? Assim. E esse aumento de casos agora com a escola fechada não tem relação, né? Não. O que você pode... Não tem relação com a escola. A escola não retomou, né? Na verdade, a gente está sofrendo uma segunda onda, né? O que aconteceu? A gente aqui no Brasil, como a gente começou a quarentena um pouco mais cedo, né? Assim, na hora que começaram a aumentar os casos, vamos entrar em quarentena. Então, basicamente, a gente conseguiu achatar a curva, né? Então, a gente não achatou, não zerou a curva, mas a gente acabou entrando num platô, né? Assim, com ela. Ficou um pouco elevado, depois foi caindo e ficou assim num platô, né? O que acontece é que ficou muito prolongado isso, né? Assim, então, digamos que as pessoas foram se adaptando, né? O ser humano se adapta, né? E é muito difícil a questão da não socialização, principalmente para os jovens, adolescentes, né? Então, as pessoas, assim, começaram a perder o medo mesmo, andar sem máscara, descuidar, começaram a aglomerar novamente. Então, assim, aí veio uma segunda onda aí, assim, né, um pouco mais forte, por conta, assim, no começo era desconhecido, agora não é tão desconhecido. Então, hoje mesmo, na reportagem, a gente viu que a gente está com um contágio maior do que quando iniciou, né, assim. Verdade. Então... O importante também é esclarecer essas famílias, né, que a escola, a gente está mostrando que a escola tem um potencial para abrir, né? Com empenho, com treinamento, até as públicas também. Mas e o papel educacional, né? Assim, isso, mas a família também tem grande parte disso. A sociedade precisa ter uma consciência também disso quando for retomar, né? Existem cuidados que precisam ter em casa, né, Tice? Eu queria só pensar um pouco nessa segunda onda. Eu acredito que isso ainda assusta muito, tanto os pais quanto os funcionários da escola, que acreditam que agora que está com a segunda onda, agora que não teria que abrir mesmo as escolas, né? Então, eu acho que esse movimento é importante para explicitar isso, para mostrar para as pessoas que essa mentalidade de que se abriu tudo, tem que abrir a escola também. Não é bem isso, né, doutora? Ao contrário, deveria se abrir outras coisas não essenciais e abrir as escolas como uma atividade essencial, não é isso? Isso, acho que se você pensar na Europa, que eles estão enfrentando segunda onda, né, assim, propriamente nos Estados Unidos, que está tão caótico quanto aqui, não está tendo fechamento de escolas, né, assim, pode estar tendo um revezamento, né, assim, em Nova York, por exemplo, que está mais crítico, né, assim, então, eles estão até mapeando por bairro mesmo lá, fazendo um zoneamento, e alguns lugares que está mais crítico, né, alternando, né, assim, e essa consciência, acho que a escola também, a escola aberta, também faria um papel importante educacional a ponto de
incluir, assim, as crianças e os próprios pais também, assim, olha, vamos usar máscara, vamos lavar as mãos, vamos manter distanciamento, e tem esse papel também, porque as crianças, eu como pediatra, eu vejo muito isso, sabe, o quanto as crianças conseguem aprender, assim, rapidamente, né, assim, sobre tudo, e elas têm disciplina, né, assim, eu fico impressionada, às vezes, na escola, eu vejo crianças ativas, assim, com os pais e tal, e na escola elas ficam totalmente disciplinadas, assim, sabe, as professoras, né, com todos os seus recursos pedagógicos, conseguem manter as crianças, assim, orientar, as crianças conseguirem, assim, receber essa orientação, lavar a mão, cuidado. Elas, se você vê alguns vídeos de algumas escolas que abriram, você vê exatamente isso, as crianças respeitando as medidas de distanciamento, né? E eu acho que é isso, a gente tem que ver, assim, que a longo prazo a questão da sanidade mental é muito pior para essas crianças, né? Assim, quantas crianças aí estão ficando acima do peso, com obesidade, ansiedade, transtorno de ansiedade, então, assim, insônia, sabe? Eu tenho visto no consultório relatos de insônia, crise de ansiedade, assim, sabe? Que reflete não só em sono, em pele também, sabe? Essa questão do estresse, né? Eu queria deixar aberto para se alguém tiver alguma dúvida também, pode ir falando. E, doutora, o que a gente ouve muito, até a gente estava discutindo também hoje de manhã, sobre as vacinas, né? A gente está escutando assim, eu só vou voltar quando a vacina chegar, né? E a gente sabe que não é bem isso. Graças a Deus, a ciência está aí, evoluiu bastante, né? A gente sabe que a vacina do Covid, ela vem num tempo recorde, eu falo, né? Para mostrar aí, né? Porque a gente está numa emergência internacional, uma emergência mundial, então a gente sabe que algumas coisas de burocráticas acabam diminuindo aí para que isso aconteça, e foi o mundo inteiro parou para fazer uma vacina. Então a gente tem que apoiar, acho que a ciência, né? Desde que ela tem todas as vacinas que estão sendo realizadas, que ela tenha um desfecho e que ela tenha sido aprovada, ótimo. Mas o que você pensa disso, né? Dessa questão de só volto quando a vacina. O que você acha? Vamos falar um pouquinho das vacinas aí para deixar o pessoal mais. Teve uma corrida, né, aí para vacina, né? Assim, o que eu não acredito? A gente não vai vacinar a população inteira no primeiro semestre. Olha quantos milhões de pessoas temos para vacinar. Né? Então, a gente tem que pensar que nem os adultos, né, serão vacinados no primeiro semestre a curto prazo, né? As crianças, muito menos, tá? Assim, hoje, por exemplo, saiu a primeira publicação do New England, né, sobre a vacina da Pfizer, né? Que é a vacina que já começou lá em Londres, até então não tinha, a maioria das vacinas não teve nenhuma publicação final ainda. Hoje a Pfizer lançou a sua publicação final, né, a vacina deles, e no estudo deles, assim, não foi realizado nem com crianças e nem com gestantes, tá? Então, assim, então é uma população que não arriscaria a estar realizando vacina nesse momento sem maiores estudos. Então, a realidade para vacina em crianças a curto prazo não existe, tá? A vacina para as crianças vai ser algo a longo prazo. A Pfizer, no estudo, citou agora que eles vão começar a testar adolescentes de 11 anos, maiores de 11 anos, tá? Então, assim, eles citaram, então não tem. Então, assim, a gente pensar que vacinar as crianças para voltar é as crianças ficarem mais um ano sem escola, tá? É a criança ficar... Porque esse ano de 2021, eu não acredito que as crianças sejam vacinadas. Até porque tem uma população de muito mais alto risco que merece prioridade para vacina, tá? Assim, a gente sabe que as pessoas aí que têm mais risco para desenvolver, né, a doença de forma grave, né? Então, tem a faixa etária, né, assim... E os planos mesmos, tanto do Estado de São Paulo quanto do Ministério da Saúde aqui do Brasil, eles estão priorizando
fazer por etapas, né? Então, assim, primeiro os profissionais da área da saúde, né? Principalmente os profissionais, né, que estão na linha aí de frente, né? Assim, os profissionais de saúde, depois os idosos, né? Assim, depois vai descalonando, né? Para os adultos jovens, assim. Então, tem até um papel, um documento em pauta falando dos professores, né? Eu acho que... Sim, né? tem uma campanha, acho que a deputada... Sim, as pessoas... É que, assim, na verdade, é difícil, porque, assim, todo mundo se acha no papel de prioridade, né? Assim, todo mundo quer ter prioridade para tomar a vacina. Verdade. Super apoio, acho que os profissionais de educação deveriam estar também na lista de prioridade. Assim como os profissionais dos serviços essenciais, né? Do frentista do posto, a pessoa que trabalha no supermercado. Com certeza. Então, eu consideraria todas as pessoas em serviços essenciais estar recebendo numa primeira fase, né? Assim, então, não vai conseguir, né? Mas a gente não vai conseguir, infelizmente. Se você olhar a demanda, né, assim, por conta de milhões de pessoas mesmo, assim, estaria entre fevereiro e março só profissionais de saúde idosos, né, assim. Então, as outras pessoas começariam depois de março, né, assim. Então, se você for ver por faixa etária, então a gente demoraria aí pelo menos, eu penso, uns 6 meses para estar imunizando quase que a grande maioria da população aí. Então, doutora, oi. Falando sobre vacina, o que a gente sabe também hoje é que as crianças, como a senhora já disse lá no início, né, eles não têm complicações maiores quando contraem o Covid. O maior risco de retomar das aulas hoje seriam essas crianças que convivem com pessoas de grupo de risco, né, que convivem com idosos ou com profissionais de saúde, de estarem disseminando na escola, e aí esses que contraem não ficam tão doentes, mas podem levar para seus familiares de risco. Pensando por essa perspectiva, o que a senhora acha? Isso é uma opinião pessoal, acerca de vacinar, aguardar para retomar as aulas depois que pelo menos o grupo de risco for vacinado, porque daí assim a gente minimizaria um pouco essa questão da preocupação das crianças como transmissores, né? A gente sabe que eles não são potenciais transmissores, mas os que podem pegar e não desenvolver sintomas graves podem transmitir para os seus familiares de risco, que podem aumentar a questão da mortalidade. Então, eu acho que também não dá para esperar essa imunização dos grupos de risco para ter abertura. Porque, assim, qual é a proposta da abertura, assim? A gente sabe que não vai dar para abertura, muitas pessoas não vão se sentir seguras, justamente porque você falou assim, olha, eu tenho um grupo de risco aqui na minha casa e eu não quero que meu filho vá porque eu tenho receio dele estar passando. Mas se você pensar que muitas vezes nessa casa o maior transmissor é o adulto que vai trabalhar, que às vezes pega o transporte público, né, assim, vai ser difícil essa criança... O que a gente fala na campanha é que é difícil a criança pegar na escola, né, assim, não teve, justamente porque elas são mais assintomáticas, elas não são super spreaders, né, assim, então elas não são disseminadoras, né, e então... o risco maior está no transporte público, nas aglomerações. Então, um adolescente que às vezes mora nessa casa que não se aguenta estar indo para a balada com os amigos, né? Assim, então, é mais ou menos isso. Sim. Agora, na escola, a gente tem que ter consciência que a escola aberta não vai aumentar esse risco. Agora, eu acho assim, que nesse momento crítico, aí eu tenho uma ressalva, uma opinião, que nesse momento crítico e que realmente as pessoas não têm uma vacinação em massa, eu acho que a escola deveria estar aberta de forma, assim, híbrida, né? De forma híbrida, como assim? No sentido de que quem não se sentir confortável em estar indo à escola por ter alguém no grupo de risco, ele vai continuar em casa recebendo orientações. A família não sente segura para estar mandando porque tem alguém do grupo de risco em casa. Essa pessoa não tem que ser obrigada a estar indo para a escola. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter, eu falo que a gente tem que ter empatia
né, em todos os lados. Tem criança que está sofrendo com a escola fechada, tem criança que está em casa, ansiosa, com insônia, está sofrendo, está tendo sérios danos mentais com a escola fechada. Então, assim, por que eu penso assim, eu não quero que meu filho vá para a escola porque eu não tenho segurança, eu quero que a escola fique fechada. Eu vou estar impedindo outra criança que queira ir, outra criança que não tem a mesma condição que a minha, tá? Então, eu acho que isso é uma falta de empatia, assim. Então, assim, olha, eu não quero que abra escola, ninguém tem que voltar, porque eu não quero voltar. Não, eu acho que, assim, é abrir escola e dar a opção. Quem quer voltar e precisa voltar, volte. Quem não quer voltar e não tem, fique em casa. Eu acho que inclusive, essa questão está até prevista no protocolo municipal de retomada, né? De não retomar com capacidade de 100%, de ser, a princípio, uma opção da família, né? E quem quiser manter online o estudo pode manter, quem quiser enviar a criança pode. Dar atenção justamente para essas crianças que estão sofrendo mais, tanto a questão pedagógica, mas quanto a questão emocional e até mesmo de saúde, né, doutora? Sim, e tem uma questão assim, né, como eu falo que as crianças sentiram, né, todo mundo voltou a trabalhar, né, antes era só nós, profissionais da saúde, trabalhando, o pessoal de serviços essenciais, agora, quantas pessoas voltaram a trabalhar? Já soube, assim, quantos berçários aí abriram clandestinos? Eu acho muito mais inseguro a criança estar em lugar clandestino, né, assim, em que não serão realizados uma vigilância correta, uma supervisão correta. Eu acho muito mais inseguro do que ela estar voltando para a creche, o berçário, que a gente vai ter certeza aí que vai estar cumprindo aí normas de segurança, né? Eu estava vendo umas lives, alguma coisa relacionada a esse tipo, justamente dessa campanha que a gente vem falando, né? E aí eles estavam fazendo a escuta desses líderes comunitários. E eles justamente estavam falando isso, que dentro dessa comunidade, a gente sabe que já existe as mães crecheiras, né? Uhum. E aí as mães vão trabalhar porque elas não podem parar, e aí eles comentaram, são as domésticas, são as pessoas que são serviços essenciais, que não têm onde deixar os filhos, e aí eles juntam nessa casa com 10, 15 crianças, e aí sem protocolo nenhum, né? Então, eu acho que o sentido dessa campanha, o que a gente fala tanto, é justamente forçar aí a nossa gestão pública a trabalhar. É difícil? Mas a pandemia está em curso e não vai mudar. Assusta? Assusta. Eu, como mãe, assusta muito. Acho que vocês também. Apesar da gente ser da linha de frente, médico, enfermeiro, a gente sabe toda da ciência toda, mas assusta como ser humano. Mas está aí a pandemia, né? E eu acho que de março para cá, quem aprendeu, aprendeu. Então, a gente precisa saber usar a máscara, a gente precisa saber higienizar e conscientizar essas pessoas. Infelizmente, a população perdeu o medo disso tudo, né? E aí perde o medo e não se cuida. E aí essa questão de cuidado não só depende de mim, infelizmente, é coletivo. Isso que deixa a gente mais angustiado, né? Porque eu faço e o outro não faz. Então dá esse sentimento de, nossa, não sai daqui, né? Então acho que a gente precisa bater na tecla, porque não vai depender só do governo, vai depender de uma comunidade, né? Vai depender da sociedade também entrar para a batalha. O vírus está aí, não vai ser a primeira pandemia que a gente vai enfrentar agora aí, né? Os cientistas estão falando que daqui 10 anos vão ter mais 5. Ai. Então, na verdade, assim, né? A gente teve várias epidemias, né? Assim, comparando-se agora atual, né? A gripe espanhola, mas a gente tem outros vírus circulando, né? Tá aí o sarampo ano passado, né? Só que teve um surto aí. Então, assim, a epidemia do coronavírus, né? Essa pandemia, ela não vai, assim, o coronavírus não vai deixar de existir, né? A gente vai ter ele aí circulando,
vai ser mais uma das viroses aí circulantes, né, assim, para a gente tentar fazendo um diagnóstico. A vacina vai diminuir. Eu acredito fortemente que a vacina vai ser algo que a gente terá que tomar por todo ano, assim como da influenza, né, por conta de mutações mesmo, assim. Então, eu acredito que anualmente vai ter que tomar as vacinas. Acho que uma imunização não será capaz de ser o para sempre, né, como as pessoas falam, né. E o H1N1 é assim, né? A gente toma todo ano, né? Começa a sazonalidade no inverno, março, abril, já começa a chegar as vacinas, né? Lá na Europa e na América do Norte, eles já estão tomando agora, que eles estão no flu season, né? Que é a do inverno, né? Então, eles falam que é a questão da gripe, então eles tomam agora, e a gente toma entre março até junho, tá tomando todo mundo, né? E acredito que do coronavírus vai ser algo nesse sentido, né? A gente teve uma pergunta aqui que eu estou olhando nos comentários, falando mais uma vez assim, se a gente acha que o governo vai pensar nos professores, né, assim, e aí é o que você falou, Lúcia, acho que aí a gente tem que, a comunidade, a população aí, tem que cobrar, né, assim, eu acho que até aproveitar, a gente sabe aí o quanto muitas escolas públicas aí estão abandonadas, com falta de investimento, e a gente tem que ficar em cima do governo, né? Agora a gente teve uma eleição, né? No nosso caso aqui na nossa cidade, a gente vai estar com uma prefeitura nova, cobrar do novo gestor aí, do novo, assim, né? Dos novos vereadores, do novo prefeito, assim, vamos cobrar ainda assim, eu quero investimento. A gente sabe que vem do governo, que é, né, assim, mas tem que cobrar. Eu acho que isso, né, tem que começando desde as comunidades de bairro, exigindo que a escola do bairro tenha esse investimento e até a população. Então, o movimento, a campanha, o lugar de criança na escola, justamente é isso. A gente quer chamar a atenção, sim, dos governantes e chamar a atenção da população. A gente não pode ficar parada aceitando, né? Como a gente já citou aqui, é mais barato manter a escola fechada, né? Então, a gente tem que cobrar investimento. Tem um comentário aqui que fala em relação às crianças e a volta, que é muito grande, eu vou cobrir a Tice, mas aí depois você aparece, Tice. Tranquilo. Em relação às crianças e a volta às aulas, acredito que elas têm uma capacidade muito maior que o adulto em se adaptar e seguir treinamentos sistemáticos que levariam a uma transição tranquila entre caos instalado hoje na sociedade brasileira e possível normalidade dentro do convívio com a nova realidade mundial que se desenhou no horizonte da humanidade. O vírus está aí e não vai desaparecer num clique. Será mais um dentre tantos que conviveremos aqui para frente. Cabe à ciência dominar. É exatamente o que a gente está conversando, né? O vírus mesmo, né? Ele está aí, ele não. A gente vai vacinar, né? Como eu comentei do estudo hoje que saiu da Pfizer, né? Assim, eu gostei bastante, o resultado foi bem positivo, assim, em termos de imunização da população, sabe, eficácia, né, assim. Então, a ciência está aí, e eu acho que como tem a campanha Ciência pela Escola, justamente aí, os dados, as ciências estão aí para provar que a gente tem que, é seguro voltar se a gente cumprir os protocolos, né, assim. A gente, para falar nesses protocolos... Vai, Tícia, desculpa. Desculpa. Eu gostaria só de falar, assim, que os protocolos não são, eu acho que não precisam de grandes investimentos, né? E eu ia falar isso agora. Protocolos, são aquilo que a gente sabe, é o distanciamento, é a higienização das mãos, é a utilização das máscaras, mas não só dentro do ambiente escolar, né? Eu acho que a gente está querendo, sim, reabrir as escolas e tem condições de fazer isso com segurança, porém, não basta que só na escola se cumpra isso, né? A nossa preocupação, o nosso tema é a retomada da escola, mas se cada cidadão não tiver a consciência de ir na rua, de em casa, ter as medidas de segurança, não é a da escola que vai salvar a pátria, né? Vamos se dizer assim. É isso mesmo. Eu tinha, inclusive, uma preocupação, vendo que a Europa entrou numa segunda onda antes aqui, né, porque eles tiveram as férias de verão deles, né, então tiveram um relaxamento e estão numa segunda onda. Eu até
e esperava que a nossa segunda onda viesse também depois das férias, e a minha preocupação era, né, a nossa segunda onda conciliar com a abertura da escola. Então, a gente percebe que não está relacionado, né, a segunda onda, né, assim, o vírus aumenta com a falta de cuidados mesmo, né, então, assim, independente de abrir escola ou não, a gente está enfrentando por um relaxamento mesmo das medidas, né, as pessoas estão se aglomerando, né, assim, em bares, em restaurantes, né, assim, estão se aglomerando em lugares turísticos, né, então, assim, não estão respeitando, né, os protocolos, medidas, como né? o uso de máscara, por exemplo, quantas vezes aí, ou até mesmo usando a máscara errada, né, assim, usando a máscara embaixo do nariz, ou colocando ela em outros lugares, né, assim, mas não tendo uma adequação, então, assim, a gente vai ter que novamente reforçar essas orientações para a população, porque eu senti que houve esse relaxamento, né, assim, tá dando agora mesmo, perto do Natal, né, assim, o meu consultório é no centro, então eu vejo, assim, diretamente eu passo no centro, eu vejo, assim, as ruas lotadas, comércio cheio, e as pessoas, muitos andando sem máscara, né, assim, então, teve um relaxamento considerável aí. Foi por falha humana, vamos dizer assim também, né? Contribuição muito grande da falha dessa questão de perder o medo, né? Nós estamos muito cansados, né? Ninguém realmente está mais aguentando, né? É muito cansativo, é muito doloroso ficar em casa, mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado. A gente já sabe o que tem que fazer. Se você vai ao mercado, se você vai ao comércio, você vai com máscara, você vai se distanciar. Infelizmente, o que a gente está vendo não é isso, né? Não é nem o transporte público mais, né? São ao redor, né? As pessoas que estão ali nos grupinhos que estão sem a máscara, né? Que estão sem o distanciamento. Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla também, né? De informação, de novo, né? Que é cansativo, né? Mas tem que bater. Eu também vejo, assim, muito um pouco de rebeldia, né? Assim, eu vejo um pouco de rebeldia, principalmente, que teve até um estudo europeu, né, assim, que relacionou até a segunda onda com o aumento de casos, mas os jovens, né, assim, que eles, como eu falei, eles tiveram as férias de verão, né, os jovens viajaram, saíram, e aqui também, né, assim, eu vejo muito isso, assim, né, festas, a moçada assim, né, não aguenta mais ficar em casa, a moçada saindo e tendo esse descuido, né, assim, então eu sinto uma certa rebeldia aí também dos jovens. Explica um pouquinho para o pessoal que está assistindo, né, que tá vendo e tal, a questão, assim, eu falo como enfermeira e a Tícia, a gente sabe, a gente vem estudando bastante, eu acho que pelo menos, é uma preocupação muito pessoal, de eu estar muito informada quanto a isso. Então, eu venho buscando bastante artigo. Mas não é a mesma coisa, às vezes, a gente falar, mas, de repente, de ouvir uma pediatra, né, e falando, a vacina não vai salvar, né? A vacina, ela vai vir e as medidas vão ter que continuar. Dá uma explicada para a gente, para o pessoal entender esse princípio. A vacina vem, mas ela não vai moldar de uma hora para outra, né? As medidas vão ter que continuar e permanecer, porque o vírus está aí e a gente vai ter muitos surtos ainda, né? Sim, eu acho que até a gente ter a famosa imunidade de rebanho, né, ainda demora, né? Então, assim, não quer dizer, tomei vacina, tô livre. Primeiro, porque a eficácia da vacina, ela é comprovada, assim, todas as vacinas aí estão vindo com pelo menos 2 doses, né? Então, assim, não é uma dose, né? A da Pfizer mesmo que saiu são 2 doses. Eu vi que a Sinovac também. A Sinovac também são 2 doses, né? Então, assim, a da Oxford também, né? São 2 doses. Então, a grande maioria das vacinas aí, para ter uma eficácia comprovada de 94, maior que 90% aí, são 2 doses, né? Então, não é assim, tomei uma dose, estou imunizado, né? Acabou medidas. Não, a gente tem que esperar mesmo aquela famosa imunidade, tanto a imunidade de rebanho que foi falada, né? Assim, então, e as medidas. E só querendo abordar, como vocês falaram assim, tem outras viroses, né? Eu acho assim, talvez a gente fique livre das máscaras, né? Quando tiver uma imunidade aí completa, melhor, né?
cuidados de higiene, né, assim, de lavagem de mãos, né, assim, uma educação, uma coisa que eu falo muito, que a gente já, numa das nossas primeiras lives, a gente falou isso, etiqueta respiratória, né, assim, tá resfriado, né, alguém da família tá resfriado, não vai trabalhar, não vai para a escola. Eu acho que isso a gente tem que conscientizar as pessoas também, né, eu sei que às vezes a gente vive aí, a gente, não é nada, é só uma gripezinha, às vezes vai trabalhar e você está disseminando aí, não, nem só às vezes o corona, mas H1N1, outras viroses aí. Então, assim, tem uma consciência de etiqueta, né? Eu tô doente, eu vou usar máscara porque eu tô doente, né? Assim, eu tá tossindo, a etiqueta respiratória mesmo. Isso já ensinar as crianças a manutenção dessa etiqueta respiratória. Olha, vai tossir, põe o bracinho, vai espirrar, não põe a mão, lavar as mãos com frequência. Isso a gente tem que manter a longo prazo, né? Assim. Então, eu acho que isso também tem que ficar. Tá. Falando só em vacinas, é porque eu estou comentando porque veio muita pergunta pra gente, assim, eles sempre perguntam, até no WhatsApp essa semana mandaram, vai falar de vacina? E aproveitando que você está aqui, só para explicar das 2 doses, a primeira dose serve para sensibilizar só o organismo, né? É isso? E aí, você consegue explicar? E a segunda dose que a gente vai criar os anticorpos, né? Só para na maioria eles fazem isso. Você faz contanto que nenhum estudo, todos os estudos que estão saindo, por que a gente falou da segunda dose? Eles nem fizeram estudo com uma dose, né? Justamente por causa disso. A gente tem que ter uma sensibilização primeiro e depois você faz o reforço para criar os anticorpos, né? Assim. Isso. Então é necessário. Pode ver que quase todas as vacinas que a gente toma fazem 2 doses. Por exemplo, a da gripe. A primeira dose que a criança toma da H1N1, da influenza, ela vai tomar 2 doses. Então, eu sempre falo para as mães no consultório, a vacina da gripe, primeira dose são 2. Depois não precisa, porque vai tomar uma por ano, né? Vai tomar um reforço por ano, né? Na sazonalidade. Sarampo, 2 doses, né? Assim, então, quase todas as vacinas a gente toma. Aquelas vacinas, né, de quando se toma bebezinho, a gente toma pneumocócica, com 2, 4, 6 meses, toma a tríplice bacteriana, né, junto com as outras, que agora forma hexavalente, né, então toma lá 2, 4, 6 meses, então é importante. E aí, nesse estudo agora do coronavírus, para essas novas vacinas, não foi, eles nem testaram uma dose, né, então, assim, os testes já estão vindo com 2 doses já, os estudos, então, é isso, então, assim, tem algumas diferenças, por exemplo, a de Oxford, por exemplo, que eu estava lendo, eles estão fazendo assim metade da dose no primeiro momento e a dose inteira no segundo, no reforço, né? Eles viram que nesse caso da de Oxford foi um pouco melhor a eficácia, né? Assim, então, e a gente está esperando os outros estudos aí finais para poder, né? Tem que esperar os desfechos, né? Tice, mais alguma pergunta para a gente? Não, eu acho que deu para esmiuçar bem. Peço desculpas aí para a doutora e para quem nos assiste, porque em alguns momentos o meu sistema aqui falhou, eu saí, voltei. Então, eu queria aproveitar que a gente está finalizando aqui. Não, pode, tem mais tempo, eu só estou perguntando, mas tem tempo, pode ir falando. Eu queria aproveitar para os pais, nas redes sociais, tanto, né, no Facebook quanto no Instagram, estarem seguindo as páginas, né, assim, Lugar de Criança na Escola, Ciência pela Educação, tá? Nessas páginas, inclusive, tem um manifesto para que os pais possam estar assinando. O manifesto, a última vez que eu olhei, estava já com mais de 25 mil assinaturas, com o manifesto que foi feito aqui pelos pediatras, né, de São Paulo, que tem que fala tudo isso que a gente discutiu, né, sobre a segurança de estar retornando às aulas, para estar assinando esse manifesto. O site, a página do Lugar de Criança na Escola, feita aí pelo Dr. Rubens e pelo Dr. Daniel, tá muito legal, tem informações completas. Às vezes as pessoas me perguntam, quando eu posto alguma coisa, referência bibliográfica, lá tem todas as referências. No próprio manifesto que a gente fez também tem as referências. Então, se alguém tiver algum interesse de estar lendo os artigos que a gente baseou
tudo que a gente escreveu, tudo que a gente está divulgando, publicando, tem lá as referências bibliográficas, caso alguém tenha interesse de estar vendo. E essa campanha, nesse movimento, ele vem também a questão da gestão, principalmente da escola pública, e eu vi que eles alcançaram aí, pelo menos no estado de São Paulo, né, a Secretaria Educacional, né, eles conseguiram marcar reunião, então a gente precisa, acho que, cutucar mesmo, né, falar mesmo, mostrar que a gente quer que volte com segurança, ninguém quer que as crianças voltem. A gente está falando muito e batendo na tecla na escola pública, porque a privada já vem vindo se preparando. Nós, como Essência, nós já estamos realizando alguns treinamentos em escolas particulares, privadas da nossa região, e a gente está fazendo um bom trabalho quanto a isso. E a gente quer também que as escolas públicas tenham esse. A gente quer segurança para esses educadores voltar, né? E educadores, que eu digo, funcionários no geral, né? Sim, é o que eu falei no começo, né? A nossa campanha não é voltar a qualquer custo às aulas, né? É voltar com segurança, né? A gente está do lado dos professores, né? Assim, a gente está defendendo aí os professores, a gente quer que os professores tenham segurança também para estar voltando, né? Assim, não é uma guerra entre pais e professores, entre médicos, não, a gente está do lado, a gente tem que se unir e falar assim, olha, vamos voltar, vamos abrir a escola, mas em segurança, tem que ter segurança para estar voltando. E é importante também falar, não sei se a Tícia também acho que vai dar razão para mim. O Essência vem fazendo alguns treinamentos dentro de escolas, e as grandes dúvidas dos professores, dos educadores, dos pais é assim, mas e quando acontecer um caso? E aí, o que eu faço? Justamente os protocolos estão aí para ajudar. A gente vai desmembrar essa sala, a gente vai treinar todo mundo, né? Não é só largar. E essa é a dúvida. E quando a gente explica como funciona, né, essa separação, né, Tice? E você vê que aí, eles saem dos treinamentos bem mais aliviados. Exatamente. Isso. Sim, eu acho que a questão da informação, né? Aquilo que eu falei. Tem criança doente, tá com sinais, não vai à escola, né? Tem alguém, sinais de febre, né? Assim, também. A gente sabe que às vezes é difícil, a questão de estar ferindo temperatura é um pouco polêmica, né? Assim, a gente sabe, mas é isso que você falou. Os protocolos, a gente faz a questão da bolha, né? Assim, tem alguém com algum sintoma suspeito, né, que não vai dar para confirmar o diagnóstico, você faz a bolha de isolamento, vai para poder estar... e isso é treinamento mesmo, né? Assim, isso estar conversando, orientando. Para quem não é profissional da saúde, é difícil pensar, mas como que vai isolar? Assim, então, acho que isso faz parte mesmo, as escolas... de estarem mesmo indo atrás, assim, de pessoas para fazer esse treinamento, para poder estar se adequando aí às normas, né, assim, e a gente vê que não né, no hospital, isso é o nosso dia a dia, né, no hospital, né, assim, isso, é fácil, né, assim, principalmente para vocês que são da área da enfermagem, que estão muito mais à frente, né, assim, então, e a gente falar isso mesmo para os professores, para os coordenadores de escola, que dá certo, né? Isso que você falou, é um sentimento de alívio quando eles recebem esse treinamento, sabe que se fizer tudo certinho, vai ficar tudo bem, né? A gente tem um pouco de receio, né? Porque o que a gente está vendo, por enquanto, são poucos lugares do Brasil que retomaram, né? Alguns estados que estão retomando, mas são estados menores. E a gente tem muita referência de fora, né? Aí fica pensando, nossa, mas a realidade do nosso país não é a mesma, né? E aí olha, algumas cidades aqui em São Paulo voltaram, né? Assim, algumas escolas particulares, né? Assim, eu sei que Sorocaba foi uma delas e São José dos Campos, aqui pertinho, foi uma delas, né? Eu sei porque eu tenho alguns pacientes que moram em São José, né? Assim, e aí conversando com alguns deles, todos, olha, não teve aumento de casos na escola do meu filho, não teve aumento com a abertura e os protocolos, né? Então, mas foram as escolas particulares que acabaram que abriram, né? Assim, infelizmente, as escolas públicas não abriram, né?
Mas eu acho que a gente tem que incentivar muito, né? Porque quem está sofrendo, a grande maioria, são essas crianças de baixa renda. Porque... Sim, até pelo acesso à internet, né, que muitas não têm, né, assim, computador, né, se você pensar numa família, assim, de classe média, que tem 2, às vezes até 3 filhos, assim, é um dispositivo para cada criança, né, assim, tem família que tem um dispositivo para a família inteira, né, então, assim, tem essa questão da dificuldade, o acesso à internet, às vezes a internet não é de boa qualidade, assim, você vê até famílias de classe média que tiveram que se adequar mesmo, assim, para poder as crianças estarem conseguindo assistir aí, fazer as aulas, né? Uhum, é isso mesmo. Tice? Eu acho que eu não tenho. O tema foi tão bem abordado que eu não tenho nem o que dizer. Eu acho que a gente conseguiu falar bem sobre isso, né? Eu não estou tendo acesso aos comentários, se tem mais perguntas do pessoal por Não, eles estão aí. falando, dando parabéns, doutora Isabelle, estou adorando, bem esclarecedor, tema polêmico, né? Uhum. Não tem como não ser polêmico, né? Ninguém está aqui julgando, né? Ninguém quer julgar. Eu acho que é empatia pelo problema do outro, né? O que eu quero para minha filha, às vezes é diferente. Então, é só empatia, né? E ajudar principalmente as escolas públicas que precisam voltar, porque olha quanta coisa a gente vê, violência doméstica, né, sem alimento em casa, enfim, tantos problemas que essas crianças elas estão tendo, né? A gente tem a oportunidade, eu pelo menos com a minha filha, de estar mostrando para ela está tendo esse desempenho aí, porque a gente tem um recurso melhor, né? Mas e tem muitas crianças que não. Então a gente está aí para ajudar, né? Para mostrar que não é empatia, eu acho, né? É isso mesmo. E Então, eu acho que o tema, se alguém tiver dúvida, gente, aproveita a doutora Isabelle que está aqui. E eu acho assim, reforçando mais uma vez, né, assim, a gente tem que cobrar dos novos governantes aí, né, como você falou, lá em São Paulo o movimento já conseguiu chegar no secretário da Educação, então vamos fazer, né, assim, os movimentos têm que começar, assim, tem que ser em bairros municipais, né, a gente tem que chegar, porque infelizmente, aí já é uma crítica que eu faço ao governo, né, assim, o nosso governo federal foi omisso, né, assim, ele acabou não centralizando, porque na minha opinião deveria ter sido centralizado, né, assim, acabou que ele descentralizou, né, então ficou assim, cada um faz a sua conduta, cada um faz o seu jeito, e tá, assim, a gente tá, né, cada estado, cada cidade fazendo do jeito que acha, que entende, que acha melhor, né, então aqui fica a minha crítica ao autogoverno em relação a isso, mas eu acho que o importante agora a gente é lutar pelas crianças, né? Assim, como pediatra, eu fico extremamente assim chateada de ver assim as crianças com os impactos assim mentais, psicológicos nessas crianças aí, o quanto que elas estão sofrendo pelas escolas estarem fechadas. Com certeza. Deixa eu ver. Tem muita gente aqui. Tice não está tendo, não consegue ler, né, Tice? Parabéns, não, hoje eu tô perfeito, bem esclarecedor. Doutora Isabelle S2, que é um coração. Então, a gente só tem a agradecer mesmo. Eu acho que deu para esclarecer. Falamos de vacinas, falamos que o retorno pode ser feito sim, então, né? Sim. Então, acho que os pais podem ficar tranquilos, eu também, a Tice também, você também, né, doutora? Eu diria que o retorno não só pode, como deve, né? Eu acho que essa é a mensagem. Olha, para ser bem sincera, eu venho falando desse retorno desde agosto, né? Assim, eu estou desde agosto falando a questão. Acho que agora as pessoas estão vendo a importância, né? Estão se sentindo mais seguras, né? Assim,
depois que muitos colegas pediatras começaram a falar da parte científica, da ciência, né? Então, isso deixou os pais mais seguros. Então, em agosto, quando a gente começou a abordar o assunto, nós éramos extremamente criticados por estar abordando esse assunto, e a gente, com a ciência, a gente demonstrou e a gente conseguiu trazer muita pessoa que antes eram contras a favor, né? Assim. Eu acho que a gente precisa acreditar na ciência, né? A gente está aí, tem que acreditar, senão não existe, né? Eu quero agradecer, doutora, obrigada. Espero que a gente consiga atingir com essa live nosso gestor aí também, né? Para que apoie nessa retomada e ajuste essa questão de, principalmente das escolas públicas mesmo, do retorno, com material, com suprimento, com treinamento, né? Condições adequadas para esses profissionais que vão voltar, né? Que vão retomar aí para a linha de frente. Não é fácil, né? Mas eu acho que a gente consegue ter medo. E fica aqui o meu recado pessoal: usem máscaras no nariz, tampem a boca, higienizem as mãos, porque o que a gente está vendo, olha, é o que eu falei, não depende de mim, depende de nós. Né? Se dependesse de mim, eu colocaria todo mundo numa bolha e estava todo mundo protegido, mas depende do outro também. Então, não tem como fazer muita coisa, a gente só precisa informar e esclarecer, né? Não tem como, é só ir, ser chata mesmo, né? Sim. E esse é o nosso papel, né? Como profissionais da saúde. Quero deixar aqui que eu também fico à disposição, se alguém quiser mandar alguma dúvida depois pelas redes sociais, pode estar mandando. A gente está aqui também para ajudar nesse esclarecimento e apoiar o movimento aí para a volta às aulas. Obrigada, Tice. Obrigada, só tenho a agradecer a doutora pelo convite, a Lúcia pela parceria de sempre, e a todos que estão nos assistindo ao vivo ou que vão ver esse vídeo posteriormente, né? A doutora pediu para tentar colocar no Instagram, né? Sim. Eu vou tentar subir a live, vou tentar gravar e vou subir a live para o IGTV. Não prometo hoje, porque até subir demora um pouquinho, né? Mas eu vou tentar colocar no nosso IGTV para a doutora compartilhar, porque eu acho que a gente tem um público diferente também no Instagram, né? Sim. Obrigada. Gente, obrigada. Tchau. Adorei. Agradeço aí a companhia de todos. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.